Eu estava pensando sobre o que nós falaríamos hoje, senti muito forte no meu coração e eu quero falar sobre esse tema. Eu quero trazer uma elucidação e entendimento sobre um tema chamado disciplina. Diga, disciplina. Eu sei que esse tema aí fora é um tema que não é incomum, porém, nós precisamos saber, a partir da Bíblia, o que a Bíblia nos ensina e o que isso tem a ver com a nossa caminhada, com o nosso êxito. E já de antemão, eu quero dizer a vocês o seguinte: lembra que Jesus disse, vão e façam discípulos. A mesma raiz etimológica da palavra disciplina é a raiz de discipulado. Então, se eu estou fazendo discípulos, eu estou submetendo alguém a uma disciplina. Talvez no entendimento de alguns, a palavra disciplina, ela tem a ver com correção. A palavra disciplina, ela não é necessariamente uma correção, porque a correção é um dos estágios da disciplina. Porém, quando nós queremos disciplinar alguém, queremos disciplinar algo, como, por exemplo, o nosso corpo, nós sujeitamos a nossa carne ou o nosso corpo físico a uma disciplina. Quando nós vamos à escola, nós temos disciplinas e a correção, ela vem só depois da prova, mas antes da prova vem o ensino. Por isso, Deus nos trata dessa forma, Ele nos ensina, Ele nos mostra o caminho, Ele nos supervisiona nesse caminho, e se por acaso nós sairmos do caminho, Ele vai nos corrigir, com o objetivo de nos colocar de volta no caminho. Agora, a disciplina também deve ser encarada como um treinamento pessoal, algo que eu desenvolvo, algo que tem a ver não só com o saber, não só com o entendimento de um conteúdo novo ou alguma coisa, mas a disciplina também tem a ver com dominar, domínio próprio, ou seja, domínio próprio é fruto do Espírito. Qual é o problema da disciplina? E já já nós veremos o que a Bíblia fala sobre isso. O problema é que muitas vezes, quando nós não entendemos o que isso significa em nossas vidas, nós começamos, de certa forma, a culpar Deus por não ter alcançado algumas coisas na nossa existência. Nós transferimos para Deus a responsabilidade de fazer algumas coisas por nós, quando, na verdade, nós estamos negligenciando disciplinas na qual nós já deveríamos ser mestres, mas, porém, ainda somos imaturos ou como bebês. Então, eu quero começar lendo um texto. O preguiçoso cobiça e nada tem, mas o desejo do diligente será satisfeito. O preguiçoso, ele cobiça, ele quer muitas coisas, mas nada ele tem. Agora, aquele que é diligente, ele terá o seu desejo satisfeito. E aí eu preciso entender o que a Bíblia ensina e qual seria o conceito dessa diligência bíblica. Porque quanto mais responsáveis nós somos, nos tornamos mais maduros. Então, a nossa maturidade, ela está diretamente ligada à capacidade que nós temos de nos responsabilizar com algo. Crianças não têm responsabilidade. Pessoas maduras têm muita responsabilidade. Então, a capacidade que eu desenvolvo de me responsabilizar com algo, isso vai demonstrar o quanto eu já estou maduro. Enquanto nós estivermos imaturos, o Senhor vai continuar nos dando leitinho. Só que chega um tempo que nós precisamos experimentar coisas mais profundas. E aí, isso perpassa por um entendimento de não só um evangelho que é para a salvação do homem, o evangelho que é o poder de Deus para salvar o homem, sim, tudo certo, mas perpassa também por nós estarmos entendendo como é que o Senhor quer que nós vivamos nessa terra. Por exemplo, eu li agora o livro de Provérbios. Provérbios é um livro de sabedoria. Que sabedoria é essa? É um livro que nos traz sabedoria de um padrão de viver na terra. É um manual
de princípios, de conduta, de comportamento, de pensamento, de sabedoria, para que nós possamos viver no tempo presente com a sabedoria divina. Então Salomão está dizendo aqui que o preguiçoso deseja, mas nada tem. A alma dos diligentes se farta. Amém? A alma dos diligentes se farta. O que é uma pessoa diligente? Uma pessoa diligente, uma vez eu vi uma definição dessa palavra, porque a Bíblia tem outros textos que falam sobre diligência. Por exemplo, Salomão mesmo escreveu: vês um homem diligente na sua obra, esse será colocado entre os príncipes. Então eu preciso entender o que é a diligência para que eu também possa ter uma ascensão de influência na minha vida. Para que eu possa ter acessos que eu não teria se não fosse diligente. Então a diligência, uma vez eu vi uma definição de Mike Murdock sobre diligência e guardei essa definição, achei muito interessante. E essa definição diz que uma pessoa diligente é uma pessoa que tem eficiência, ou seja, ela tem qualidade na sua entrega. Mas ela também tem eficácia. Tem eficiência e tem eficácia, ou seja, a eficácia significa que ela dá conta, ela resolve, ela é terminativa. Eu inventei uma palavra agora, né? Ela não tem só iniciativa, mas ela conclui, né? Essa pessoa, ela entrega, ela não é só boa na execução, mas ela consegue chegar no resultado de entrega e no menor tempo possível. Então, o diligente é uma pessoa que tem eficiência, eficácia, no menor tempo possível. Vamos junto? O diligente tem eficiência, eficácia, no menor tempo possível. Agora, nós sermos rápidos ou letárgicos é decisão de quem? De quem é essa decisão? Nossa. Diga eu. Eu decido quem eu vou ser. Eu decido, Deus me deu liberdade para decidir o que serei. Eu posso ser lento, letárgico, ou posso ser rápido. Eu posso ser medíocre ou eficiente. O que é o medíocre? O medíocre é aquele que faz as coisas pela média ou pela metade. Por quê? Porque ele é médio, crê. Ele não crê completamente naquilo que ele está fazendo, então ele faz mais ou menos. Ele não é bom em nada. Ele faz ali. Agora, o diligente, ele é eficiente, ele tem performance, ele tem qualidade, ele se esforça para crescer. O diligente é eficaz, ele dá conta, né? Ele dá conta, ele entrega. Então, o preguiçoso deseja e nada tem. Qual é o problema da preguiça em relação à disciplina? Porque nenhuma pessoa que é preguiçosa, ela consegue colocar disciplinas em prática. Uma pessoa preguiçosa não consegue colocar disciplina na sua vida. E o que ela acaba fazendo? Acaba deixando para depois. Ela acaba também, um outro conceito muito atual, procrastinando. Ou seja, aquilo que ela deveria estar fazendo, ela pensa que no futuro ela vai fazer. Só que eu quero te dizer algo, meu irmão. A vida é agora. Você só pode fazer alguma coisa num dia da semana, que é hoje. Você não pode fazer ontem e não pode fazer amanhã. Você pode fazer hoje, porque quando chegar o amanhã, ele já é hoje também. Então só tem um dia da semana que você pode fazer a tua vida dar certo. O nome desse dia é hoje, é agora. Quem não tem disciplina, então só para vocês guardarem, automaticamente vai procrastinar alguma área da sua vida. E não adianta culpar Deus, não adianta reclamar. Quem não tem disciplina vai procrastinar. E quando você procrastina aquilo que você deveria estar fazendo, você vai colher o sabor amargo de uma colheita que não chegou na tua vida. Então tem pessoas que procrastinam em diferentes áreas da vida, como no trabalho, porque tem preguiça de entregar, tem preguiça de fazer tudo o que foi proposto. Outros procrastinam nos estudos. Eu vou deixar para estudar no dia da prova.
Um pouquinho antes da prova eu dou uma lidinha, ou seja, procrastina, e aí a tua margem de sucesso diminui muito. Outros procrastinam nos relacionamentos, outros procrastinam na sua vida espiritual, ou seja, não tem uma vida com Deus, porque estão sempre, não, amanhã eu faço o devocional, amanhã eu oro, aí você chega no culto aqui, fica cheio do gás, e aí pensa assim, chega na segunda-feira, já foi engolido pela desorganização, por falta de disciplina, e você queria até ter um momento com Deus, você queria botar em prática tudo que o pastor já ensinou, que os líderes de células já ensinaram, sobre ouvir a voz de Deus, sobre conhecer a vontade de Deus. Olha quantos cultos nós trabalhamos esse tema. Você já botou em prática? Talvez ainda não. Sabe por quê? Porque você está desorganizado, e aí quando chega na hora as coisas não acontecem. Você queria cumprir princípios, mas você não consegue colocar em prática. Por quê? Porque você ainda não tem maturidade, não tem disciplina, e aí mesmo querendo, acaba não dando certo, o dinheiro não sobra. Aliás, quem pensa dessa forma já está pensando equivocado, mas no final das contas é isso que acaba acontecendo, é mais atrapalhado do que organizado. Por quê? Porque não tem disciplina, não tem ainda, não desenvolveu maturidade para responsabilizar-se. Gente, eu vou falar uma coisa para vocês, quando Deus me dá uma palavra, não significa que eu sou perfeito naquilo que eu estou falando, mas eu carrego uma mensagem perfeita. Por quê? Porque primeiramente o Senhor ministra a minha vida, e eu sei onde eu preciso amadurecer, eu sei onde eu preciso ter mais disciplina, mas isso não invalida aquilo que eu estou te entregando, porque da mesma sorte que eu estou entregando a vocês, eu também estou entregando para mim. Deus está falando comigo, e eu sei onde são as coisas que eu preciso crescer e amadurecer. Todos nós nessa terra temos pontos a serem amadurecidos. Então, a primeira coisa que eu quero falar com vocês é o que a Bíblia diz, qual é a definição de disciplina através da palavra. Como é que nós podemos entender? Gente, se está na Bíblia, é alimento para nós. Se está na Bíblia, é algo que nós precisamos absorver e colocar em prática em nossas vidas. Existem muitas filosofias, conteúdos por aí de diversas áreas. A Bíblia traz consigo uma sabedoria que parece que tudo já estava lá, e agora que a gente enxerga em outros lugares, a gente vai para a Bíblia e enxerga também. É interessante isso, né? Isso nos mostra que Deus já deixou tudo preparado. E quando nós estudamos a palavra, nós vamos enxergar riquezas ocultas, tesouros encobertos. Amém? Isso está na Bíblia. Nós veremos, a Bíblia, ela nos traz a cura, ela nos traz a resposta para todas as coisas, porque o próprio Jesus, ele é a palavra. Ainda em Provérbios, capítulo 12, o que ama a instrução, ama o conhecimento, mas o que aborrece a repreensão é estúpido. Então, nós precisamos amar o conhecimento. Quando nós estamos falando de disciplina, nós estamos falando primeiramente em adquirir conhecimento. Mas adquirir o conhecimento, ele não é para nós nos tornarmos soberbos. A própria Bíblia diz que o saber ensoberbece, mas o amor transforma. Então, esse conhecimento que você precisa adquirir, é um conhecimento que vai te ajudar a superar as tuas debilidades como líder da sua própria vida. Não existe um líder de êxito se não, primeiramente, absorver conhecimento. Nós precisamos ter na nossa essência conteúdo. Até mesmo um líder de célula que vai discipular outros discípulos precisa ter conteúdo na sua essência. Ele não pode ser um líder vazio. E como isso acontece? Quando nós amamos conhecer o Senhor, mas também a sua palavra e tudo aquilo que está disponível para nós crescermos. Se você não se debruçar sobre temas que são relevantes para a tua vida, você não vai crescer. Vou repetir. Se você não se debruçar sobre temas que são caros para a tua existência, você não vai crescer. E você será vazio, um líder vazio. Como você vai liderar pessoas se você mesmo
está carente de alimento, de conhecimento. O conhecimento ele é importantíssimo para nossas vidas. Ninguém gosta de conversar com quem não tem conteúdo, a não ser que fique falando sobre trivialidades. Mas as pessoas interessantes são aquelas que têm em si um conteúdo absorvido porque foram atrás do conhecimento, amam o conhecimento. Então, nós precisamos de instrução para viver corretamente nessa vida. E o primeiro livro que você deveria estar lendo é a Bíblia. A Bíblia é uma leitura constante em nossas vidas. Não existe o seguinte, eu já li toda a Bíblia, beleza, acabou, então não precisa ler mais. Não, não é assim que funciona. Você lê, você relê e vai relendo. Outro texto aqui agora, indo para Paulo, 1 Coríntios 9, 24. Aqui nós entendendo ainda o que a Bíblia fala sobre disciplina. Então, primeira coisa da disciplina, você precisa amar instrução. Você precisa buscar conhecimento. Você não pode ser ignorante. Até mesmo quanto aos dons. Lembra quando Paulo fala dos dons do Espírito Santo? Ali no início de Coríntios 12, ele fala, irmãos, quanto aos dons, eu não quero que vocês fiquem ignorantes. E o que é um ignorante? É a pessoa que não sabe, que não tem conhecimento, que não tem informação, a pessoa que está fora. Coríntios 9, 24, agora Paulo está falando o seguinte, não sabeis vós que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só leva o prêmio, correi de tal forma que o alcanceis. E todo aquele que luta, de tudo se abstém. De tudo se abstém, ou seja, você vai fazer sacrifício. Eles o fazem para alcançar uma coroa corruptível. Nós quem? Igreja, fazemos para alcançar uma coroa incorruptível. Pois eu assim corro, não como coisa incerta, assim combato, não como batendo no ar, mas esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, tendo pregado aos outros, não venha eu mesmo ser reprovado. Então, aqui mais uma vez confirma que aquilo que nós pregamos, nós primeiramente somos provados. Mas olha só, Paulo está dizendo aqui o seguinte, olha, vocês não podem andar de qualquer jeito. Vocês vão ter que fazer força. Vocês vão ter que se dominar. Não como desferindo golpes no ar. Não correndo sem meta, como fala em outra versão. Mas em tudo me abstendo, em tudo me dominando, assim como um atleta. Então um atleta, ele faz uma força danada para se preparar. Ele deixa de ir em festa de aniversário, ele deixa de estar em alguns momentos com a família, ele deixa de comer tudo o que quer, ele deixa de estar dormindo para estar, sei lá, preparando fisicamente seu corpo, ele deixa de comer guloseimas e coisas, porque precisa ter ali um controle. Em tudo se domina. Para quê? Para correr atrás de uma medalha que um dia fica enferrujada. É uma coroa corruptível, é um pedaço de metal. Claro, há uma honra e um reconhecimento por trás disso. Aquilo ali representa uma honra. Muito legal, maravilhoso. Agora, quanto mais nós, Paulo está dizendo, quanto mais nós precisamos ter esse domínio próprio, essa disciplina, porque nós temos algo muito maior que é para a eternidade. Você precisa de disciplina nas suas finanças, meu irmão. Uma pessoa que vai às compras sem ter dinheiro, é a mesma coisa que o atleta ir pegar a taça sem ter jogado. Eu quero a recompensa. Mas você correu a maratona? Não, não corri, mas eu quero assim mesmo. Funciona? Não. Muitos querem a recompensa, poucos querem pagar o preço para ver as coisas funcionarem em suas vidas. Vou repetir. Muitos querem ver resultado, mas muito poucos se habilitam diante de Deus de uma forma ordeira e disciplinada para pagar o preço, para ver conquistas acontecerem na sua vida. Por isso a Bíblia diz lá, que nós já lemos, que o diligente, ele vê os seus desejos sendo cumpridos, mas o negligente, aquele que é insensato, aquele que não tem senso, não tem sensatez, esse fica preguiçoso, e esse não conquista nada, e fica frustrado, e muitas vezes acaba culpando
a Deus porque não alcançou nada. Todo aquele que não tem disciplina, fatalmente, ele se torna um procrastinador. Toda pessoa que não tem disciplina, automaticamente deixa toda a sua vida para depois, por um dia. Um dia vai dar certo, um dia vai acontecer, um dia eu vou orar, um dia eu vou ler a Bíblia, um dia eu vou consertar aquele relacionamento que está rachado, um dia eu vou ir na igreja de maneira ordeira e consistente, um dia eu vou ter devocional, um dia eu vou para a academia, um dia eu vou comer certo, um dia eu vou estudar, um dia eu vou fazer faculdade, um dia eu vou estudar música, por exemplo, um dia eu vou fazer. Por que isso acontece? Ainda o teu entendimento é imaturo. Você precisa ter capacidade de comprometer-se, capacidade de responsabilizar-se. E qual o perigo da procrastinação? E a Bíblia fala sobre isso. Vamos ver. Provérbios 20, versículo 4. E diz assim: o preguiçoso não lavra no outono, pelo inverno mendigará e nada receberá. Então o preguiçoso, ele não planta. O preguiçoso, ele não faz a cartilha. Ele não anda na cartilha, ele não anda nas coisas certas, nas coisas planejadas. O preguiçoso, ele vive uma vida de improviso. E eu quero te dizer, Deus vai tirar essa mentalidade da tua vida em nome de Jesus. Você não será um líder de improviso. Um líder de improviso não tem planejamento. Uma vida de improviso não chega a lugar nenhum. Nessa semana, um jovem me ligou dizendo: pastor, que atividade vamos fazer no final de semana lá com os jovens, enfim. Aí eu falei para ele: depende do que nós estamos construindo. Você levanta de manhã porque você tem que ir para o trabalho, porque te obrigam a fazer isso, ou porque você tem que limpar a casa, ou você acorda de manhã porque você está construindo algo. O que você está construindo na sua vida? Uma pessoa disciplinada, ela fez um plano para que a sua vida dê certo. Ela está construindo algo que tem congruência com o chamado, com o propósito que Deus comunicou na sua vida. Porque ela, debaixo dessa disciplina, ela desenvolveu um relacionamento com Deus. E ali naquele lugar secreto, Deus falou com ela, e a vida dela tem sentido justamente por isso. Porque ela está trabalhando dentro de uma construção de algo que vai ter uma recompensa na eternidade. Mas não vai ser só na eternidade, meu irmão. Vai ser agora. Vai ser agora também. Lá tem uma recompensa, mas aqui também tem. Aqui nós colhemos a colheita de uma mão que não está mirrada para o trabalho, de uma mão que não é preguiçosa, de uma mão que está disposta a lançar sementes e continuar lançando até que a colheita chegue. Ah, pastor, mas eu botei a semente no inverno e não colhi nada. Sim, ainda é inverno. Continua semeando. Continua semeando. Que vai chegar a estação da colheita na tua vida. Agora olha esse outro provérbio aqui, 24, 30. Olha o que Salomão diz. Gente, Salomão foi o homem mais rico que já existiu no planeta Terra. Um conselho dele para você. Passando eu pelo campo do preguiçoso, e junto à vinha do homem falto de entendimento. Eis que por toda a parte estavam cheias de cardos, e a sua superfície coberta de urtigas, ou seja, estava um matagal o campo. E o seu muro de pedra estava derrubado, ou seja, não tinha manutenção. O que tendo eu visto, considerei-o, e vendo, recebi instrução. Diga, Salomão recebeu instrução só em analisar o campo do preguiçoso. Quando eu li isso, eu fiquei impactado. Meu Deus, circunstâncias falam mesmo. As circunstâncias falam muito do que é. Não estou dizendo isso porque eu sou perfeito. Nós temos muito para resolver ainda. Nós estamos lutando todos os dias para dar conta de tudo. Mas, olha só, o campo do preguiçoso é desordenado, é bagunçado, é desorganizado, é as coisas que não funcionam, é as coisas que não dão certo, é as coisas que estão pelo meio do caminho, que ficaram um matagal, o muro está caído, as coisas não estão dando certo. Esse é o campo do preguiçoso. Será que essa é a tua vida? Será que essa é a tua casa? Será que esse é teu ambiente de trabalho? É assim? Então, Salomão disse, o que tendo eu visto, considerei-o. Ele considerou o que ele viu. E vendo aquilo tudo, ele recebeu a instrução de Deus. Aí, qual a instrução? Um pouco a dormir,
um pouco a cochilar, outro pouco deitado de mãos cruzadas para dormir, assim te sobrevirá a tua pobreza como um ladrão e a tua necessidade como um homem armado. Deus não tem nada a ver com se você é pobre. Se você é pobre, foi porque você escolheu. Como assim, pastor? A Bíblia diz que ele se fez pobre em nosso lugar para que nós não fôssemos. E aí alguém vai chegar lá no céu um dia assim, Senhor, por que a minha vida inteira foi dificuldade nessa área? E ele vai dizer para ti, por quê, meu filho? Diga você. Eu deixei tudo preparado, eu morri no teu lugar, e todas as bênçãos que você precisava, eu deixei na região celestial. Você não se deu o trabalho de trabalhar e adquiri-las, chamá-las à existência para a sua vida. A tua pobreza virá como ladrão, como um homem armado, ou seja, você é sequestrado na abundância que ele tinha para a tua vida. Você se torna sequestrado. O diabo, ele veio para roubar, matar e destruir, e ele quer sequestrar as bênçãos que Deus tem para a tua vida. E aí você pensa que você é azarado, que você não consegue emprego bom, que Deus não ouve a tua oração, que Deus esqueceu de ti. Nada disso, meu irmão. Deus não esqueceu. Pelo contrário, Ele mandou Jesus para morrer no teu lugar. E hoje, por causa desse sacrifício, tudo que Jesus conquistou lá na cruz é teu direito. O problema é que muitas vezes nós estamos tão desorganizados, tão enrolados, tão viciados em tela, que o dia passa, que as horas passam, e nós nos tornamos totalmente improdutivos por não ter uma disciplina. Qual o exemplo de Jesus nisso? Então, procrastinação, nós vemos aqui na palavra. Salomão falando, um pouco para deitar, um pouco para ficar de lado, do outro lado, tomar mais um mate, ver mais um Whats. Naquela época não tinha, hoje eu poderia mudar o texto, né? Um pouco para o Facebook, um pouco para o Instagram, um pouco para o WhatsApp, um pouco para a rede social, um pouco para a televisão, para o YouTube. A tua pobreza vai se apresentar como um ladrão, um homem armado na tua vida. É por isso que você passa necessidades, meu irmão. Agora, qual é o exemplo de Jesus? Em João 4,34 a palavra diz, Jesus disse-lhes, a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. A minha comida consiste em realizar a vontade daquele que me enviou e a sua obra. Qual é a tua comida? Do que você se alimenta? Porque aquilo que nós comemos é aquilo que nos traz energia. O teu corpo tem energia a partir do alimento. Alguém já fez jejum de um dia aqui? De 2, de 3, de 4, de 5, de 6, de 7? Ninguém? Eu já fui até 6. Mas olha só, vou contar a experiência para vocês. O nosso corpo enfraquece, não sente fome. Depois de um tempo, depois do segundo dia não sente mais fome. Depois do segundo dia, o primeiro dia é o pior, o segundo é um pouco pior. O terceiro você já entra no piloto automático. O teu corpo já está em cetose e você não sente mais fome. E você vai embora. Sente vontade de comer eventualmente, principalmente na hora do almoço, da janta, né? Você começa a perceber que a sua carne enfraquece. O desejo da carne, aquela coisa de carnalidade mesmo, parece que começa a sair de você. Você fica mais leve, você fica mais espiritual, e você começa a discernir as coisas de uma maneira diferente. E aí nós vemos aqui que Jesus tinha uma comida, porque aquilo que nós comemos, e quando nós falamos de jejum, eu estava dando esse exemplo, nós damos ali a importância que o alimento tem para nós, porque no primeiro dia, no segundo, e nos outros dias pode dar umas fraquezas, podem dar umas fraquezas, principalmente se você ficar só com água, pode dar umas fraquezas. E nós começamos a ver, o nosso corpo, ele precisa do alimento para ter o quê? Energia. Querido, o teu espírito precisa do alimento para você ter energia. O teu espírito precisa da palavra para você ter energia. E aí o que Jesus se alimentava? Ele disse, a minha comida, ou seja, o que nutre a minha vida, é fazer a vontade daquele que me enviou. Essa palavra nos choca, porque não sei se algum de nós pode dizer isso. A minha vida, a minha comida
é fazer a vontade do Senhor. Eu teria muito temor em falar algo assim. Mas Jesus nos deixa aqui um modelo. Daquilo que você alimenta, que alimenta a tua vida, a tua alma, as tuas emoções, o teu espírito e até mesmo o teu corpo. Isso resultará, isso vai gerar um resultado para a tua vida. Ministerial, espiritual, a tua saúde. Do que você tem se alimentado? Então Jesus, ele tinha aqui, no seu exemplo, uma disciplina. Ele comia daquilo que nutria o propósito da vida dele. Você quer ter paz no seu coração. E quando eu falo paz, eu não estou falando daquela paz espiritual. Eu não estou falando, porque existem algumas formas de nós termos paz. Por exemplo, quando a sua conta corrente tem dinheiro, você tem paz às vezes, não é? Agora, quando ela fica virada, tira a paz, não é ou não é? É um exemplo. Agora, quando nós estamos distante do Senhor, nós perdemos a paz. Quando nós estamos pecando, a paz também sai. Agora, quando eu tenho a sensação de que estou vivendo o meu propósito na terra, isso também me atribui paz. É uma paz de dever cumprido. Estou fazendo exatamente aquilo para o qual Deus me chamou. Isso traz paz. Não significa que não tenham guerras, não significa que não tenham desafios na caminhada, mas isso traz paz. E Jesus gozava dessa paz, dizendo, a minha comida consiste em fazer. Então Jesus estava focado aqui, em cumprir a sua missão. Jesus estava focado em cumprir o seu propósito. Nenhuma pessoa procrastinadora cumpre o seu propósito, mas somente aqueles que entenderam e estão sujeitos à disciplina. Por isso, em Hebreus 12, a partir do 5, eu não vou ler para ganhar tempo, Hebreus 12, a partir do 5, a Bíblia diz que Deus corrige a todo aquele que Ele recebe como filho. A disciplina, num primeiro momento, ela não é motivo de alegria, mas passado a correção, ela produzirá frutos de justiça e paz. Amém? Então Deus nos ama, por isso Ele nos corrige, porque Ele quer nos colocar no caminho dessa disciplina. Lucas 22, 42, Jesus fala, Pai, se queres, passa de mim este cálice. Contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. Gente, quando Jesus está falando desse cálice, Ele sabia que esse cálice era um cálice de dor, era um cálice de sacrifício, mas Ele estava disciplinado, Ele estava instruído, Ele estava determinado a não deixar para depois aquilo que Ele teria que fazer naquele momento. E Ele diz, se possível, passa de mim, mas não faz a minha vontade. Pai, não confia na minha vontade, confia na tua, senão esse negócio não vai dar certo. Sabe qual é o problema do indisciplinado? Ele confia na sua vontade. Sabe quando é que a nossa vida ela começa a entrar num rumo diferente? Quando nós paramos de confiar na nossa vontade, nos nossos desejos, e começamos a nos alimentar da comida daquele que nos enviou. Aí a tua vida vai entrar nos trilhos, aí a tua vida vai entrar num tempo novo. E eu acho que muitas pessoas que estão aqui hoje querem esse tempo novo. E eu não estou falando um chavão aqui, eu estou falando um real tempo novo, onde você vai ter um plano para o seu dia, um plano para a sua vida, onde você vai colocar em prática aquilo que já foi falado por Deus para a tua vida. Sabe aquela coisa, um dia farei isso, um dia farei aquilo. O que você faz todo dia é o que te transforma. Você não consegue ser transformado nem ontem nem amanhã. Você só pode ser transformado hoje e agora. Aquilo que nós fazemos, aquilo que nós decidimos, aquilo que nós experienciamos, aquilo que nós decidimos viver, só pode ser vivido agora. Não tem como deixar para depois. Não está aqui na minha palavra. Mas eu quero te dizer algo. Essa palavra é o verbo, é o próprio Cristo que tabernaculou entre nós. Cristo que veio à terra. Cristo que veio aqui entregar a sua vida. Mas algumas coisas nós vamos conseguir alcançar só através de Cristo em nossas vidas. Eu estou falando aqui para pessoas que em tese estão aqui porque creem em Jesus, porque creem que Ele é o Filho de Deus, que Ele é o Messias, e Ele é o discipulador que precisa nos modelar, com o modelo dEle.